perfeita entre as mulheres, a mais perfeita entre as mulheres, Maria. Contigo não me sinto órfão, és mãe de Deus e minha, és mãe de Deus e minha. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Queremos iniciar mais uma vez nosso momento de oração, colocar diante do Senhor esse dia que está iniciando, colocar diante do Senhor a nossa vida e tudo aquilo que a gente está passando. Entreguemos ao Senhor para pedir a sua força, a sua coragem, o seu entendimento, e com certeza hoje o Senhor vai nos ensinar uma grande lição através da sua palavra de Deus. Uma lição maravilhosa que a gente vai levar para a nossa vida. Precisamos sim viver, né? Precisamos sim viver nosso dia de hoje. Precisamos viver cada momento que o Senhor dá para nós. E acima de tudo, precisamos confiar na presença de Deus que vai abrindo os nossos caminhos. E Ele abre, cuida, protege, ampara, e a gente consegue dar passos bastante bonitos e especiais quando entregamos a nossa vida ao Senhor. E Ele vai colocando, né, a mão sobre tudo aquilo que a gente vai vivenciando, vai abrindo os nossos caminhos, vai nos protegendo e vai nos ensinando que precisamos cada vez mais olhar para o próximo, pensar na vida eterna e também saber que a nossa vida ela é passageira. Ela é passageira. E se a gente não vive o hoje da nossa vida, se a gente não se preocupa em fazer o bem hoje, ninguém virá lá da eternidade para dizer o que a gente precisa fazer. O Evangelho de hoje, ele vai primeiramente, nos mostrar, nos contar que existe uma vida após a nossa morte. Existe a vida eterna. O Evangelho de hoje vai trazer a história de Lázaro e também vai trazer a história, né, daquele rico que tinha muitos bens. E nós vamos refletir hoje que pobreza ou riqueza jamais será garantia de eternidade, mas sim como a gente vive. Como a gente vive o dia de hoje. Riqueza ou pobreza jamais vai garantir o céu para nós. Jamais. Porém, o nosso modo como a gente vive aqui, o modo como a gente se porta, o modo como a gente age, isso sim vai transformar a nossa vida e vai transformar a nossa vida sempre para melhor. Vamos colocar no nosso coração aquela certeza muito bonita de que a gente vai semeando, vai preparando a eternidade através dos nossos atos, através das nossas atitudes. Então, digamos assim, em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você que já está aqui rezando, a tantos outros que vão chegar ainda mais para frente, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E peçamos essa presença do amor, da presença da confiança de Deus. Peçamos a presença também do Divino Espírito Santo, da luz, dos dons, da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E vamos então rezar pedindo que o Espírito Santo hoje fortaleça a nossa vida, fortaleça a nossa casa, venha em nosso auxílio e com certeza o Espírito Santo, a força do Altíssimo, o Paráclito, o defensor, o advogado, hoje vem em nosso auxílio e vai abrir os nossos caminhos, vai nos fortalecer, vai trazer aquela luz tão importante que a gente precisa para viver a nossa vida. Rezemos juntos dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com nosso coração cheio da ação do Espírito Santo, nós também queremos então, agora, nesse instante, colocar no nosso coração a palavra de Deus. Palavra de Deus que sempre vai nos ensinar a viver a nossa vida bem. Palavra de Deus hoje vai nos ensinar a viver o hoje do nosso dia, sim, com toda certeza. Mas a palavra de Deus também vai nos lembrar uma coisa muito bonita, de que a gente precisa pensar no futuro, lá na frente. A gente precisa pensar no futuro. A gente precisa pensar, no algo a mais. A gente precisa pensar na eternidade, no céu, porque ele existe. E é por isso então que nós vamos colocar no nosso coração agora a palavra do Senhor, que hoje é retirada de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros para lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão.
Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente hoje olha para esta palavra de Deus. A gente olha hoje para tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida através do Evangelho de Lucas. E com certeza nós levamos algumas coisas para a nossa vida, para a nossa casa, aonde a gente estiver. A gente tira algumas lições da palavra de Deus hoje. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo de Quaresma, Ele vem nos ensinar algumas coisas ainda maiores, coisas que a gente não pode deixar de lado. Primeiramente, uma das grandes certezas que o Evangelho vai nos ensinar é que a morte, ela existe para todos. A morte, ela existe para todos. Um dia, nós não sabemos o dia, a hora, o momento, mas a morte, ela nos visitará. E o Evangelho de hoje nos lembra uma segunda coisa muito importante. A gente precisa estar preparado no nosso corpo, preparado espiritualmente para esse grande encontro com Deus. Encontro com Deus que, dependendo de como será a nossa vida, vai ser um encontro bom, maravilhoso, ou talvez não vai ser tão acolhedor como a gente pensa, como a gente imagina. Por isso a gente precisa viver bem o hoje da nossa vida. Por isso que a gente precisa viver bem o hoje da nossa vida. Cada dia que o Senhor coloca diante de nós. Viver
hoje que você acordou, né? Não deixar algumas coisas para amanhã, mas viver bem o hoje da nossa vida não significa, né, aquela expressão que a gente escuta, né? Desta terra a gente não leva nada. Então vamos aproveitar, vamos pintar, vamos bordar, vamos fazer tudo o que a gente pode. Cuidado, porque a palavra de Deus hoje, ela também lembra uma coisa muito importante. Lembra uma coisa muito importante, que se a gente viver, né, a dinâmica só de aproveitar, curtir a vida, a gente pode não preparar a eternidade para nós. Hoje nós temos a história de duas pessoas que batem na porta do céu, né? E hoje nós temos o relato de uma dessas pessoas que não entra. Ela acaba indo sim para o inferno. Outra é acolhida por Deus. Mas aí a gente também vai perceber o que levou isso a acontecer. O porquê que isso aconteceu. Engana-se quem acha que riqueza ou pobreza é garantia para entrar para o reino do céu. Em momento algum, quando Jesus diz que o rico foi para o inferno, em momento algum, Jesus está criticando quem possui uma condição financeira melhor. Em momento algum. Em momento algum, sabe? Em momento algum, Jesus está dizendo que a riqueza nos condenará ao fogo do inferno. Não, jamais. Do outro lado, a gente vê, né, a pobreza. E em momento algum, Jesus está dizendo que a pobreza é passaporte para o céu, é passaporte para a eternidade. Basta ser pobre e estaremos no céu. Não, também não é isso. Mas o que é que Jesus hoje está nos querendo mostrar com a história do rico que não possui nome e do pobre Lázaro que possui o nome de Lázaro? O que é que hoje Jesus está querendo mostrar? Jesus está querendo mostrar que o que nos garante a vida eterna é o modo como a gente vive a nossa vida, aqui e agora. A palavra de Deus diz que o pobre, ele estava de vez em quando na porta do rico e ele não ganhava nada, nem um pão velho, nem um copo de água, nem um alimento que provavelmente o rico jogava fora no lixo. Ele precisava. Pedro, é bom? Já tô chegando na área para tirar o restante aí dos relatórios. Tá no e-mail já que o Marquinhos fez, ó. Ó, imprimiram aqui. Essa atitude do rico, ela não passou despercebido aos olhos de Deus. Não passou. Essa atitude não passou despercebido diante dos olhos de Deus. A palavra de Deus diz ainda que o pobre não tinha ninguém que olhasse por ele, que cuidasse dele, a não ser um ou dois cachorros que faziam companhia para ele e às vezes lambiam as suas feridas. E aí nós vamos perceber que se a dor, se o sofrimento do próximo não tocar o nosso coração, se a dor, se a pobreza, se a limitação, se o momento difícil do próximo não tocar o nosso coração, o céu vai clamar. Isso mesmo. O céu vai clamar pelas vezes que talvez a gente poderia ajudar, mas não ajudamos. O céu clama toda a injustiça feita
aqui na terra. A gente sabe que muitas vezes a justiça humana, né, aquela que nós conhecemos, a nossa justiça, ela tem as suas lacunas, ela tem as suas falhas e às vezes até alguns interesses. Mas a justiça divina não. A justiça divina é reta, é certeira, é justa, como diz a palavra de Deus, e fará, né, justiça diante daquilo que a gente está vivendo. O pobre morreu antes, sim. A sua vida foi abreviada. Por quê? Porque talvez não tinha alimento, não tinha com que se tratar, estava, né, sempre diante das intempéries do tempo. Sim, a sua vida foi abreviada. E a sua vida foi abreviada, talvez, pela falta de caridade do rico, daquele que poderia ter ajudado, daquele que poderia ter feito a diferença. Aqui eu volto a dizer que riqueza ou pobreza nunca será critério para estar no céu ou no inferno, mas a atitude. Olhamos para o rico. O rico era aquela pessoa que dizia assim: desta vida não se leva nada, então vou pintar, vou bordar, vou aproveitar, vou festar, vou ter uma vida de sexo desenfreada, vou usar droga, o importante é curtir, o importante é isso, o importante é aquilo. Essa era a atitude do rico, né? Ele se preocupou com a sua vida terrena, né? O rico é como aquelas pessoas que não pensam no amanhã. O rico do Evangelho é como aquelas pessoas que acham, né, que, nossa, eu tenho que ter o corpo perfeito, o meu corpo tem que estar em dia, não pode ter uma gordurinha a mais, porque não sei o quê. Mas depois que morre, o que sobra do corpo mesmo? O rico era aquela pessoa, né? A atitude do rico era aquela pessoa que, se ele pudesse lograr alguém, pisar em alguém e tirar proveito de um momento de dificuldade, ele faria isso. Mas aonde essa atitude o levaria? Então veja só, a palavra de Deus hoje, ela vai abrir muito bem os nossos olhos para dizer que a riqueza ou a pobreza jamais será sinônimo de vida eterna, mas a atitude do nosso coração. Eu conheço muitas pessoas que possuem uma condição financeira boa, tranquila, mas que nunca deixaram de fazer caridade. Nunca deixaram de ensinar quem às vezes não era tão culto, tão preparado. Ensinaram desde um trabalho manual até às vezes a oportunidade de um trabalho. E eu conheço pessoas pobres que são de fato tão egoístas que não ajudam o próximo. Ou seja, não saem do seu orgulho, não querem melhorar, não querem crescer, né? Querem ficar do jeito como estão. A palavra de Deus hoje, ela nos lembra que um dia nós estaremos junto de Deus. E o final do Evangelho de hoje, ele é bastante dramático, né? Quem está chegando agora, eu li o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. E o final do Evangelho hoje, ele é dramático, porque mostra aquele homem rico. E aí volto a dizer mais uma vez que riqueza ou pobreza não é sinônimo de porta aberta para o céu ou para o inferno. Vejam,
aquele homem rico, ele está no fogo do inferno. Sede, sofrimento, angústia. E ele ergue os olhos, ele vê Abraão com o pobre Lázaro. E Lázaro está bem, está feliz, não lhe falta nada. Mas o que fez esse precipício, ou acontecer entre os dois? Qual era o precipício que separava os dois? Era a atitude aqui na terra. A atitude aqui na terra foi justamente o precipício que separou os dois. E aí então o rico grita para Abraão: Pai Abraão, molha a pontinha do dedo, eu preciso de uma gota de água na minha língua, basta. Me retira deste sofrimento, pai Abraão. E Abraão diz: Filho, as tuas escolhas na terra criaram este abismo, e não é possível agora consertá-lo mais. Na terra tivesses a oportunidade de construir uma ponte até aqui, mas abristes mão. Na terra aproveitasses a vida e não se preocupasse com o amanhã. Tivesses coisas materiais, mas não se preocupou com a eternidade. Abraão, olha e diz: Lázaro passou por muitos tormentos, mas não perdeu a paz, não perdeu a generosidade, a caridade e a preocupação para com o próximo. E ele está aqui. O rico, muito triste e num sofrimento enorme, diz: vai avisar a minha família, manda Lázaro ir lá avisar. E aí nós temos mais uma certeza. E aí quem acredita no espiritismo, é bom escutar isso também. Nenhum morto vem à terra. Abraão diz: é impossível um morto voltar à terra e conversar com a tua família. Veja, Abraão, ele é duro, Ele é duro com o rico que está no inferno. E ele diz: nenhum morto voltará. Nenhum morto conversará com a sua família. A tua família, lá tem, os profetas, lá tem a lei, lá tem a palavra de Deus. E eles farão a escolha deles. Ou a felicidade que se está aqui, ou o sofrimento que você está vivenciando. Esse final dramático do Evangelho, ele serve para a gente abrir muito bem os nossos olhos. O céu existe, sim. O inferno também existe. E o que e o que separa esses dois ambientes é o modo como a gente vive aqui. É o modo como a gente vive. Então, eu volto a lhe dizer uma coisa muito importante. Em momento algum, Deus condena a riqueza, as posses, a pobreza. Não, isso Deus não condena. Mas o que não passa despercebido, em hipótese alguma, diante dos olhos de Deus, é a injustiça. É o jeito como a gente vive, é o jeito como a gente procede. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que nós temos muitas pessoas que são aproveitadoras nesse mundo. Infelizmente nós temos, mas Deus vê isso também. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de Quaresma, vamos olhar como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Nesse tempo de Quaresma, de conversão, de mudança de vida, vamos perceber o que talvez precisa mudar na nossa casa e na nossa vida. As nossas atitudes. Lembre-se de uma coisa:
Se não está te faltando nada, talvez você poderá ajudar alguém. Lembre-se, se talvez você tenha algo na tua casa que sobrando está, que não vai te fazer falta, que talvez você não vai usar, ofereça para quem está precisando. Não somente coisas materiais. Muitas vezes, sabe, muitas vezes a gente vê uma pessoa triste e a gente nem sequer lembra de rezar por ela. Às vezes nós temos um amigo, uma amiga que está passando por um momento difícil e a gente nem sequer manda uma mensagem, convida para um café, faz uma visita, algo parecido assim. Lembre-se que tudo aquilo que a gente fizer de coração para o próximo, não importa o que, quando ou como, não passará despercebido diante de Deus. Vamos colocar este evangelho hoje no nosso coração, na nossa vida, sabe? Vamos colocar este evangelho hoje no nosso coração e na nossa vida. E quem sabe ainda dá tempo da gente mudar alguma postura, alguma situação na nossa vida. Lembre-se, é o jeito como a gente vive a vida aqui, como a gente procede, como a gente trata os outros, que nos garantirá o reino dos céus. E Deus te quer no céu. Deus te quer no céu. Deus te quer junto dele, mas não vai te obrigar. Por isso, o caminho que leva para o céu é um caminho da seriedade da vida, do dia a dia. Mas o caminho que te leva para o inferno muitas vezes é bem largo, é cheio de prazeres, de não compromisso, disso e daquilo, onde tudo pode, onde eu posso fazer tudo e está tudo certo. Cuidado. Às vezes o caminho mais estreito, mais longo, é o caminho que nos levará ao céu, a uma vida bem vivida na nossa vida. Por isso agora vamos então finalizar este momento pedindo a proteção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa. Vamos pedir, através do responso de Santo Antônio, que o Senhor nos ensine a bem viver esse dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugiu. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada quinta-feira, cheio da graça da presença de Deus. Se cuide e eu rezo por você. E amanhã nos encontramos aqui, neste mesmo horário, 7 horas da manhã.